No versículo 12 do capítulo 2 de Apocalipse, encontramos o início da mensagem do Senhor Jesus à igreja que estava em Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. De Esmirna a Pérgamo, o viajante atravessaria cerca de 88 quilômetros em direção ao norte. Se Esmirna era uma cidade marcada por sua beleza e sofrimento, Pérgamo se destacava por sua erudição e complexidade religiosa. Era uma cidade universitária, um centro de conhecimento, sede do governo romano na região e também uma morada de reis. Frederick Thetford descreveu-a como uma cidade, uma metrópole universitária e uma residência da realeza. Por trás dessa aparente tranquilidade acadêmica, escondia-se um desafio espiritual profundo, tão intenso quanto o fanatismo que os crentes enfrentavam em Esmirna. A compreensão da situação espiritual da igreja em Pérgamo pode ser dividida em 3 áreas principais. Primeiramente, o imperialismo romano. Pérgamo havia sido a capital da província da Ásia até o final do primeiro século, desde o ano 133 a.C., quando o rei Átalo III deixou seu reino para Roma. Em troca de proteção militar contra os sírios, a cidade tornou-se um centro administrativo. O símbolo dessa autoridade era a espada. O procônsul local tinha o chamado ius gladi, ou direito da espada. Podia condenar alguém à morte sem necessitar consultar instâncias superiores. Por isso, não é sem razão que o Senhor Jesus se apresenta à igreja como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Apocalipse 2, versículo 12. A verdadeira autoridade não estava com o império, mas com o Filho de Deus. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos: não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, versículo 1. A submissão à autoridade civil é um princípio bíblico, mas quando ela entra em conflito com a fidelidade a Cristo, a lealdade do crente deve estar com ele. Em segundo lugar, temos o intelectualismo orgulhoso. Pérgamo era também conhecida como a cidade de Asclépio, o deus da medicina, venerado como salvador e preservador. Seu templo era o mais grandioso da cidade. Asclépio era representado por uma serpente enrolada em uma haste, o mesmo símbolo usado no caduceu, imagem que aparecia inclusive nas moedas locais. Segundo Marvin Richardson Vincent, a adoração a Asclépio envolvia alimentar uma serpente viva dentro do seu templo. Por isso, Pérgamo era chamada de guardadora do templo, Atos dos Apóstolos 19, versículo 35, e poderia ser descrita como a cidade da serpente. Ao lado desse culto havia uma renomada escola de medicina, que atraía estudantes de diversas regiões do mundo. Ali também se encontrava uma biblioteca de mais de 200 mil pergaminhos, sendo a segunda maior do mundo antigo, depois da Biblioteca de Alexandria. A arte de preparar o couro animal para produzir pergaminhos foi ali aperfeiçoada, fazendo desta atividade a principal indústria da cidade. Por fim, destacamos o sincretismo religioso. Roma, apesar de permitir diversas religiões, exigia uma forma de unidade espiritual que garantisse lealdade ao Estado. Essa unidade era encontrada no culto ao imperador. Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia a erguer um templo dedicado a Augusto César, no ano 27 a.C., transformando-se também na cidade do altar. Esperava-se que todas as religiões coexistissem, desde que reconhecessem o imperador como soberano. Robert Thomas observa que, enquanto em outras cidades os cristãos enfrentavam perseguições apenas uma vez ao ano, quando deveriam queimar incenso ao imperador, em Pérgamo esse risco era constante, todos os dias do ano. A presença de um altar permanente ao culto imperial tornava a fidelidade a Cristo um desafio diário e perigoso. Neste contexto, o Senhor Jesus reconhece que seus servos em Pérgamo habitavam aí onde está o trono de Satanás. Apocalipse 2, versículo 13. Mesmo diante de tamanha pressão, alguns se mantiveram fiéis até a morte.
Este trecho de Apocalipse nos chama à mesma fidelidade, lembrando que aquele que tem a espada aguda de 2 fios é também quem julgará com justiça e retribuirá com recompensas eternas. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 12 e 13, o Senhor Jesus Cristo dirige suas palavras à igreja que estava em Pérgamo, assim como fez ao se dirigir às igrejas em Éfeso e Esmirna. Ele começa a mensagem com uma apresentação solene. Aqui, ele se revela como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, uma descrição repetida de Apocalipse 1,16. Em todas as menções dessa espada, Apocalipse 1, versículo 16, capítulo 19, versículos 15 e 21, ela está associada à sua boca, como símbolo do poder penetrante e executador da sua palavra. A igreja de Pérgamo vivia sob o risco da espada do governo romano, mas havia outra espada, a de Cristo, que era mais afiada, mais justa e definitiva. Este é o poder que eles deveriam realmente temer. Cristo demonstra conhecimento íntimo da realidade que aqueles crentes enfrentavam. Conheço o lugar em que habitas. Apocalipse 2, versículo 13. Eles não estavam apenas em um lugar qualquer. Estavam onde está o trono de Satanás e onde Satanás habita. O verbo usado no grego katoikeu transmite a ideia de habitação permanente. Assim como os crentes ali haviam feito daquela cidade sua morada, Satanás também havia estabelecido sua residência ali. A palavra trono, do grego tronos, sugere que ali havia uma centralização de poder satânico, um foco especial de atividade maligna. Muitos estudiosos tentam identificar esse trono de Satanás. Uma possibilidade é o templo de Asclépio, divindade associada à cura, frequentemente representado por uma serpente, símbolo que os crentes, conhecedores de Gênesis 3, versículos 1 a 5, facilmente associariam a Satanás. Outra possibilidade é o grande altar a Zeus Sóter, que dominava a cidade. Contudo, a hipótese mais convincente é a de que Pérgamo, como centro do culto ao imperador romano, era o local onde Satanás havia fixado sua base. Foi a primeira cidade na Ásia a construir um templo dedicado a César Augusto, no ano 27 a.C., oferecendo-lhe culto mesmo antes de isso ser oficializado pelo Senado. A adoração ao imperador não apenas unificava o império, mas também promovia uma espécie de movimento ecumênico pagão, estabelecendo uma religião estatal que combatia diretamente a fé cristã. Era, portanto, um campo de batalha espiritual intenso, onde a fidelidade a Cristo exigia coragem e firmeza. A igreja ali estava resistindo. Cristo diz: retens o meu nome. Ou seja, eles permaneciam leais à sua pessoa. Não era apenas uma confissão doutrinária, era uma devoção viva e pessoal. Ainda mais, eles não negaram a fé em Cristo, mesmo diante de prova extrema. O uso do verbo no tempo aoristo grego em não negaste a minha fé aponta para um evento específico que testou sua fidelidade. Cristo reconhece esse momento decisivo. É então que ele menciona Antipas, identificado pelo próprio Senhor como minha fiel testemunha. O mesmo título que o próprio Senhor Jesus Cristo recebe em Apocalipse 1, versículo 5. Antipas foi morto entre vós. Uma expressão que sugere que os irmãos estavam presentes em sua execução. Pode ter sido diante do altar imperial, onde se exigia a oferta de incenso a César. Antipas recusou. Segundo uma tradição antiga citada por Henry Barclay Swett, Antipas teria sido um dentista que, ao recusar-se a prestar culto ao imperador, foi colocado dentro de uma estátua de bronze em forma de touro e queimado vivo. Isso teria ocorrido no início do reinado de Domiciano, entre os anos 81 e 96 d.C. Mesmo sem muitos detalhes adicionais sobre sua vida, o Senhor nos mostra o que realmente importa: sua fidelidade até a morte. Seu nome, Antipas, talvez tenha um significado simbólico, possivelmente formado pelas palavras gregas anti,
que significa contra, e paz, que significa todos, indicando um homem disposto a se posicionar contra tudo e todos por amor a Cristo. Assim, o Senhor honra aquele que o representou fielmente no meio de um contexto hostil, onde o próprio Satanás tinha sua sede. A igreja em Pérgamo não apenas vivia em um lugar difícil, vivia no meio do conflito entre o reino de Deus e as forças espirituais das trevas. E mesmo ali, sob intensa pressão, havia um testemunho sendo sustentado: lealdade ao nome de Cristo, firmeza na fé e disposição de sofrer até a morte. Essas são marcas de uma igreja aprovada diante do Senhor. Estamos em Apocalipse, capítulo 2, versículos 14 e 15. Aqui encontramos o Senhor Jesus dirigindo-se à igreja em Pérgamo. Depois de uma palavra de encorajamento, ele agora apresenta uma crítica necessária. O contraste é forte. O versículo começa com um mas, que indica a seriedade do que está por vir. A expressão umas poucas coisas não sugere que fossem de pouca importância, mas que eram em número reduzido. Eram poucas, sim, mas extremamente graves. Se não houvesse arrependimento imediato, o próprio Senhor Jesus teria que intervir, como vemos no versículo seguinte, o versículo 16. A principal crítica estava na tolerância da igreja. Ela permitia a presença de indivíduos que sustentavam doutrinas perigosas e subversivas aos princípios do testemunho divino. Talvez por ingenuidade ou negligência, não reconheciam o perigo que essas ideias representavam. Era necessário que a igreja agisse com disciplina, pois a omissão poderia comprometer todo o testemunho. Dois grupos são mencionados por suas doutrinas. Primeiro, aqueles que seguem a doutrina de Balaão. O Senhor Jesus não está criticando apenas a doutrina em si, que já é condenada nas Escrituras, mas a permissão dada pela igreja para que tal doutrina fosse ensinada em seu meio. Há aqui um contraste sutil, mas importante. No versículo 13, a igreja é elogiada por reter o nome de Cristo. Agora, outros são repreendidos por reterem a doutrina de Balaão. O mesmo verbo aparece, ressaltando essa tensão dentro da própria comunidade. Balaão é lembrado pelo episódio no deserto, registrado nos capítulos 22 a 24 do livro de Números. Seu caminho é mencionado em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15, e seu engano na Epístola de Judas, versículo 11. Balaão foi um profeta que, movido por ganância, tentou usar o dom de profecia para ganho pessoal. Quando viu que não poderia amaldiçoar Israel diretamente, tramou um plano alternativo. Conforme revelado em Números, capítulo 31, versículo 16, Balaão aconselhou Balaque, rei de Moabe, a seduzir os israelitas com mulheres moabitas, introduzindo idolatria e imoralidade no acampamento de Israel. Números, capítulo 25, mostra o resultado trágico dessa armadilha. 24.000 pessoas morreram. Foi a coragem de Finéias que deteve a praga. A palavra usada para tropeço nesse contexto é escandalon, que originalmente descreve uma armadilha com isca para capturar animais. A estratégia de Balaão foi exatamente essa: criar uma isca atraente para comprometer o povo de Deus. Ele sabia que, ao corromper a separação do povo de Deus, o juízo divino se seguiria inevitavelmente. Na cidade de Pérgamo havia um contexto muito semelhante. A vida social e comercial estava profundamente ligada aos banquetes pagãos, onde comidas sacrificadas aos ídolos eram consumidas e, frequentemente, essas reuniões culminavam em imoralidade. A doutrina de Balaão agora reaparecia entre os cristãos, sob a forma de um ensino que minimizava a separação exigida por Deus. Pregavam que era possível manter a lealdade ao Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, participar dessas atividades sociais. Mas o Senhor adverte: isso é ensino de Balaão. Os efeitos são resumidos em 2 atos:
comer das coisas sacrificadas aos ídolos e fornicar. Como foi literal em Israel, também era literal em Pérgamo. A fidelidade ao Senhor exigia uma renúncia clara e pública a esses ambientes e práticas. Qualquer tentativa de conciliar os dois mundos era uma traição à fé. Em segundo lugar, o Senhor Jesus menciona os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Alguns estudiosos consideram que se trata do mesmo grupo anterior, apenas com um nome diferente. Argumentam com base em palavras como assim ou da mesma forma, e até relacionam a etimologia dos nomes. Nicolaítas como conquistadores do povo e Balaão como devorador do povo. Outros lembram que o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, associa nomes gregos e hebraicos para a mesma entidade. Há também a hipótese de que Nicolau, talvez mencionado em Atos dos Apóstolos capítulo 6, tenha sido o autor dessa doutrina, agora distorcida. Mas ao analisarmos o texto com atenção, vemos que o Senhor Jesus trata os nicolaítas como um grupo distinto. Enquanto Balaão representava uma ameaça à moral e à separação espiritual, os nicolaítas introduziam uma estrutura de liderança clerical, hierárquica, que anulava o princípio neotestamentário de uma liderança plural e humilde. Em Éfeso, essa doutrina foi rejeitada desde suas obras, versículo 6. Já em Pérgamo, ela aparece como ensino consolidado. Esses mestres distorciam as Escrituras, tirando textos do seu contexto, como advertido em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Justificavam suas práticas com aparência de piedade, mas o resultado era domínio humano sobre a Igreja de Deus. O Senhor expressa abertamente sua aversão a essas obras e agora declara: o que eu aborreço. O ensino de Balaão levava à libertinagem, o dos nicolaítas ao clericalismo. Ambos comprometiam a lealdade ao Senhor Jesus. Um relaxava a separação espiritual. O outro usurpava o lugar da liderança bíblica. E a Igreja, ao invés de corrigir tais erros, os tolerava. Por isso, o Senhor Jesus, em sua fidelidade, alerta, corrige e chama ao arrependimento. Sua palavra é a espada afiada, pronta para agir se a Igreja não se voltar a Ele com sinceridade e zelo. No versículo 16 de Apocalipse capítulo 2, o Senhor Jesus Cristo apresenta à Igreja de Pérgamo um desafio direto e urgente. A expressão "pois" deixa claro que a questão tratada não podia ser adiada. Ele ordena: arrepende-te, pois, senão... A palavra usada para arrepende-te, em grego metanoel, está no singular, indicando que a Igreja como um todo deveria mudar sua atitude, especificamente no tocante à tolerância com falsos ensinadores. O contexto exige não apenas o repúdio do ensino errado, mas também dos próprios mestres do erro. Isso significa, inevitavelmente, a excomunhão desses homens. Caso a Igreja falhasse em tomar uma posição, a alternativa apresentada era séria. O próprio Senhor Jesus interviria. Ele declara que viria a eles e a forma verbal usada pode ser compreendida como "estou vindo", o que acentua a iminência dessa visita disciplinadora. A urgência é destacada por "em breve". A ação prevista aqui é semelhante aos atos governamentais registrados nas Escrituras, como no caso de Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos 5, versículos 1 a 11, ou como na igreja em Corinto, onde muitos adoeceram e alguns morreram por participarem indignamente da ceia do Senhor, na primeira epístola aos Coríntios 11, versículo 30. O Senhor usaria a espada que sai da sua boca, sua palavra autoritativa, como instrumento de julgamento contra os falsos mestres. A mesma espada será utilizada futuramente para destruir toda a oposição mundial. Apocalipse 19, versículo 21. O Senhor Jesus não permitiria que esse erro passasse despercebido, pois ameaçava diretamente a integridade do testemunho da Igreja em relação ao seu nome.
Isso fica ainda mais evidente no contraste entre os pronomes usados: TI, a igreja, e eles, os falsos mestres. O aviso é para a igreja, o julgamento para os enganadores. Alguns comentaristas, como Thomas Lamar, sugerem que esta linguagem se refere à vinda do Senhor no arrebatamento. De fato, as expressões gregas erchomai e tati aparecem em Apocalipse 3, versículo 11, capítulo 22, versículos 7, 12 e 20, em referência ao retorno do Senhor. No entanto, essa interpretação levanta dificuldades significativas. Ela faz com que o arrebatamento dependa do arrependimento de uma igreja local e negligencia o contexto imediato, que trata de falsos ensinadores dentro da igreja. A compreensão mais coerente é que se trata de uma advertência à igreja, e o julgamento seria, sim, uma disciplina aplicada ou pela própria igreja, se houvesse arrependimento, ou diretamente pelo Senhor, caso a igreja se omitisse. É um aviso solene contra a tolerância de falsos ensinadores. No versículo 17, com palavras semelhantes às ditas à igreja em Éfeso, Apocalipse 2, versículo 7, e à igreja em Esmirna, Apocalipse 2, versículo 11. O Senhor Jesus convoca a atenção de cada cristão espiritual para a promessa dirigida ao vencedor. Aqueles que permanecessem fiéis ao Senhor resistiriam ao falso ensino, mesmo que esse ensino fosse sussurrado em ambientes reservados. Os vencedores seriam notados por sua ausência em banquetes sociais, encontros comerciais e festividades políticas ou religiosas em Pérgamo. Ser vitorioso aqui significaria viver em isolamento, solidão e, provavelmente, em condição de pobreza e perseguição. Esses crentes experimentariam o caminho do peregrino no deserto. O Senhor Jesus promete duas recompensas ao vencedor. A primeira é o maná escondido. O maná era o alimento dado por Deus ao povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Representava Cristo em sua encarnação, humilde, perfeito e puro, como registrado em Êxodo 16, versículos 31 a 35. É chamado de manjar espiritual na primeira epístola aos Coríntios 10, versículo 3. O maná escondido faz referência ao maná guardado no vaso de ouro dentro da Arca da Aliança, visível apenas para Deus. Isso aponta para aspectos da vida do Senhor Jesus que são exclusivamente do conhecimento divino. Os fiéis de Pérgamo, que se abstinham das festas pagãs e dos prazeres mundanos, receberiam um alimento espiritual especial, uma porção celestial que traz prazer ao próprio Deus. A segunda promessa é uma pedra branca. Há várias interpretações sobre essa pedra. Uma delas a identifica como a pedra de absolvição, usada nos tribunais antigos. O júri votava com pedras. Uma pedra branca indicava inocência e uma preta, condenação. É essa palavra, grega, psefos, que o apóstolo Paulo usa em Atos dos Apóstolos 26, versículo 10, ao dizer: eu dava o meu voto contra eles. Segundo essa interpretação, embora o mundo condenasse os cristãos, o Senhor os absolvia. No entanto, essa pedra de absolvição não tinha um nome escrito nela, o que levanta dúvidas. Outra interpretação liga a pedra branca ao costume de premiar os vencedores dos Jogos Olímpicos com uma pedra com seus nomes inscritos, garantindo acesso a festas especiais. Isso explicaria o nome gravado, mas não o fato de ser um novo nome. Frederick Arthur Thetford, por sua vez, sugere a relação com a Tessera Hospitalis, que é uma expressão latina que se refere a uma marca de hospitalidade ou símbolo de aliança amigável entre duas pessoas ou famílias, e era bastante comum, no mundo greco-romano, como um sinal físico de amizade duradoura, hospitalidade e confiança mútua. Portanto, Frederick Arthur Thetford, por sua vez, sugere a relação com a Tessera Hospitalis, uma pedra dada por anfitriões ricos a amigos íntimos, com garantia de recepção calorosa sempre que a apresentassem.
Arqueólogos descobriram que templos pagãos também usavam pedras brancas para permitir acesso a rituais e festas. Nesse contexto, o Senhor Jesus estaria garantindo ao fiel o direito de participar de uma celebração celestial negada aos incrédulos. Dessa forma, as duas promessas revelam que o vencedor terá acesso a um alimento espiritual íntimo e gozará da comunhão santa com o Senhor, em festas que jamais terão fim. Essa ideia pode ser relacionada ao que o Senhor disse em Mateus 7, versículos 21 a 23, sobre quem realmente entrará no reino. A pedra traz um novo nome. Esse nome dificilmente pode ser o mesmo referido em Apocalipse 3, versículo 12. Meu novo nome, pois ali o nome é conhecido. Nem é o mesmo de Apocalipse 19, versículo 12, que é secreto e conhecido apenas pelo Senhor. Aqui, o nome é pessoal e conhecido por aquele que o recebe. O termo novo, grego kainos, não significa apenas algo recente, mas algo diferente, distinto do anterior. Isso indica que o próprio Senhor deu um novo nome ao cristão fiel, refletindo seu julgamento pessoal sobre o caráter que foi formado em tempos de prova. O verbo escrito aparece no particípio presente passivo, transmitindo a ideia de permanência. Esse nome é exclusivo, inviolável e intransferível. Nas Escrituras, nomes novos são dados quando há mudança de relacionamento ou missão. Abrão tornou-se Abraão, Gênesis 17, versículo 5. Sarai passou a se chamar Sara, Gênesis 17, versículo 15. E Jacó recebeu o nome Israel, Gênesis 32, versículo 28. Assim, em uma cidade onde a lealdade a Cristo custava tão caro, o Senhor demonstra o quanto ele valoriza o caráter daqueles que perseveram por amor ao seu nome,